Olá, seja bem-vindo à disciplina Aviação Civil. Estamos na quarta aula que vai falar sobre a documentação da OACI. Nessa quarta aula eu vou fazer um recorte nessa documentação. A gente já falou na aula passada, superficialmente, mas falou sobre os PANs, sobre os SUPs, sobre as normas. E aqui eu quero me ater àquilo que traz a padronização de fato da aviação civil, ou de boa parte da aviação civil, que são os anexos técnicos à Convenção de Chicago. Vejam, durante a Convenção de Chicago, percebeu-se que o texto da Convenção precisava ser dividido, porque como a aviação é tecnologia e tecnologia avança muito rapidamente, uma parte do texto precisava ter essa mobilidade, precisava ser um texto que fosse atualizável. Em contrapartida, outra parte do texto precisava ficar estático, quase como causas pétreas da aviação. Então o texto foi dividido. E a parte das causas pétreas estão lá na convenção escritas, e a parte que era para ser atualizada, ela foi transformada em anexo ao texto da convenção. Daí a gente chamar de anexos técnicos. Por que técnicos? Porque eles tratam de assuntos especificamente técnicos. E aí, anexos técnicos à Convenção de Chicago. Atualmente são 19, são atualizados constantemente, e nós vamos fazer aqui uma leitura rápida do que significa cada um desses 19 anexos à Convenção de Chicago. Então, vamos aí vê-los. São esses aí, ó. Do 1 ao 19, eu não vou ler a lista agora, porque eu vou falar de um por um para você, tá? Eles são de caráter obrigatório. Os países são obrigados a implementar o que está previsto nesses anexos. Se o país não puder implementar por algum tipo de restrição ou técnica financeira, ou porque realmente não faz sentido para a operação daquele país, o país é obrigado a publicar um documento internacional chamado diferença. E aí cada país publica dizendo, olha, aqui no meu território é diferente por isso, isso e isso, em relação ao anexo tal. Então os países publicam em suas publicações aeronáuticas internacionais as diferenças acerca da legislação da OACI, certo? Fique tranquilo com isso. Quando eu digo que é de caráter obrigatório, isso não está fechado, enquadrado, enjaulado, não. O país pode fazer diferente desde que ele avise aos outros, né? Desde que a comunidade aeronáutica internacional saiba que ali é diferente. Quase como aquela coisa do inglês dirigir do outro lado da rua com o volante do outro lado do carro, né? Desde que todo mundo saiba que aquilo ali acontece daquele jeito ali, nada errado para todo mundo, né? Tá tudo certo ali. Então vamos lá, vamos falar sobre os anexos. O primeiro anexo, que coloca logo um problema importante, que é o seguinte: como é que eu vou considerar um piloto formado em qualquer lugar do mundo como um piloto de aviação comercial internacional, por exemplo? Eu preciso padronizar, eu preciso estipular um mínimo necessário para que eu diga, esse cara é piloto comercial internacional. Eu preciso disso, né? Piloto de linha aérea internacional. Eu preciso ter um mínimo. E esse mínimo é especificado justamente no anexo que trata de licença de pessoal. É um padrão internacional para licenciar pilotos, comissários de voo, controladores de tráfego aéreo, mecânicos de manutenção. Todos eles são formados no mundo inteiro a partir de uma regra universal que estipula o mínimo. Se cada país quiser engordar um pouco mais, fica a critério do país, mas o mínimo tem que ser observado para a formação. Isso diz o anexo 1. Então, o anexo 1 trata de formação, de licença de pessoal para a aviação. O anexo 2, ele vai tratar das regras do ar. O que é regra do ar? É a base da legislação que o país vai ter acerca da aviação. Como é que faz para ter uma empresa aérea? Quais são as obrigações de uma tripulação? Qual é a responsabilidade de um comandante? Tudo isso tem que estar na legislação do país. E essa legislação vai sair de onde? Vai sair de uma regra básica internacional, padrão, chamada Regras do Ar. Eu até coloquei ao lado aqui a capa do documento oficial da OACI para que você veja como ele é. Ele é publicado do jeito que está aqui ao meu lado. Está ali, ó, Regras do Ar, Rules of the Air. Anexo 2 está ali. Então essa é a capa oficial do documento e ele vai estipular o padrão para a legislação aeronáutica em cada país.
O Código Brasileiro de Aeronáutica, que é a nossa base da legislação aeronáutica, ele é inspirado ou ele é adaptado do anexo 2 das regras do ar. E não poderia ser diferente, porque o Brasil é signatário da Convenção de Chicago. O anexo 3 trata dos padrões meteorológicos. O que é isso? Quando você se depara com uma carta meteorológica como essa que está aqui ao meu lado, você percebe que ela é cheia de simbologias, cheia de códigos. E esses códigos precisam ser internacionais. Eu coloquei como exemplo ali embaixo um código METAR, tá ali, ó. Código METAR SBRF, Serra Bravo Romeo Fox. Opa, o que é isso, né? S de América do Sul, B de Brasil, RF, Aeroporto Internacional dos Guararapes, Gilberto Freire, no Recife, em Pernambuco. 270 com 270200. Ali é o grupo data-hora do código. A próxima ali, 160 13KT. Aquilo ali é o grupo que dá direção e intensidade, direção e velocidade do vento. Aquele grupo de 9 ali é o grupo da visibilidade, significa que a visibilidade está maior que 10 km. Mas como é possível ler esse código? Conhecendo a codificação, e a codificação está no anexo 3. Então, leia você, seja você chinês, russo ou alemão, você vai ler do mesmo jeito que eu estava lendo. Eu estava lendo em português, cada um vai ler no seu idioma, por quê? Porque o código é comum a todos nós. E a simbologia da carta também. Eu tenho aqui uma carta de previsão, uma SIG-WX, e você vê ali na carta de previsão uma série de desenhos e tal. Tudo isso é padronizado pelo anexo 3 de meteorologia, tranquilo? Todos os códigos da meteorologia aeronáutica estão no anexo 3. O anexo 4 trata de cartas. Ele padroniza as cartas de navegação aérea, todas elas. E aí eu vou colocar 2 exemplos para vocês aqui, ó. Eu tenho ali uma carta de chegada padrão e uma carta de aproximação por instrumentos. São cartas, são procedimentos que os pilotos seguem para poder pousar em determinados aeródromos ou para chegar a determinados aeródromos. Toda essa simbologia que você está vendo aí, toda essa forma de desenhar, todos esses quadrados, tudo isso que está aí está padronizado no anexo 4, o anexo que trata de cartas. Então, se você pegar uma carta produzida em qualquer lugar do mundo, ela vai ser muito semelhante a essas 2 cartas que eu estou lhe mostrando aqui, que, por sinal, são do glorioso Aeroporto Internacional dos Guararapes, lá no Recife. Então, as cartas são padronizadas pelo anexo 4. O anexo 5 trata de unidades de medida. Por que padronizar? Porque tem país que usa litro, tem país que usa galão. Tem país que usa quilograma, tem país que usa libra. Então, havia uma necessidade de se padronizar as unidades de medida, porque número sem unidade de medida não quer dizer muita coisa. E aí surge o anexo 5 padronizando. E ele, só para trazer para você alguns exemplos aqui, ele padronizou o seguinte: a distância horizontal ela vai ser medida em milha náutica ou em metro. A distância vertical vai ser medida em pés, às vezes em metro, a maioria das vezes em pés. O indicador de velocidade, né, a unidade de medida da velocidade é o nó, ou a milha náutica por hora. A velocidade vertical, que é a velocidade com que o avião sobe ou desce, ela vai ser medida em pés por minuto. A pressão atmosférica vai ser medida em ATM ou em hectopascal, que é a unidade de medida de pressão. A temperatura vai ser graus Celsius, embora os americanos insistam no Fahrenheit, e por aí vai. Esse anexo 5 padroniza as unidades de medidas para não haver problema, para não haver o misunderstanding. O que você falou? Não, bota 200. 200 o quê? Litros ou libras? Porque são completamente diferentes. Então, é preciso estar atento à padronização das unidades de medida. Tranquilo? O anexo 6 trata de operação de aeronaves. E essa operação aí é o sentido que o avião vai ser usado, equipamentos que o avião deve ter a bordo. Então, para fazer transporte comercial de pessoas e cargas, uma aeronave com mais de não sei quantos passageiros tem que ter equipamento marítimo, se for voar próximo do litoral. Então, há uma série de requisitos para a operação das aeronaves que estão descritos no anexo 6, que trata especificamente de operação de aeronaves. O anexo 7 trata de marcas de matrícula e nacionalidade. Isso é extremamente importante, porque um avião tem a nacionalidade do país onde ele está matriculado.
Pouco importa onde ele foi fabricado. Se ele tem uma matrícula de determinado país, ele é uma aeronave daquele país. E aí eu vou trazer uns exemplos para vocês. No primeiro lá em cima, de cauda vermelha, você tem lá Papa Romeu, Mike, Hotel Charlie. Eu sei que Papa Romeu é uma matrícula brasileira. O Brasil tem Papa Tango, Papa Romeu, Papá e Papá Uniforme para os ultraleves. Então nós temos essa família de matrículas determinadas por este anexo, o anexo 7. Ele determina para cada país uma família de matrículas, de forma que você, ao observar a matrícula do avião, você já sabe de que país esse avião é. Aí eu tenho uma aeronave ali em cima, ó, Delta India Lima Alpha Mike. Aquele Delta ali são as aeronaves alemãs. Então, a gente olha o avião e sabe que é um avião alemão. Aquele Hawker 125 ali embaixo, branco e cinza, lindíssimo, é o November 125 Alpha Sierra. Esse November indica que a aeronave é americana, e os americanos usam para matrícula a letra November, um número e as iniciais do seu proprietário. Esse avião, por acaso, pertencia ao senhor Ayrton Silva, Ayrton Senna da Silva, era o avião dele, que ele próprio pilotava, inclusive. Né? É o November 125 Alpha Sierra, um Hawker 125. A outra aeronave ali, ó, da LAN, é Charlie Charlie Bravo Fox Alpha, ou seja, as matrículas, cada avião tem apenas uma matrícula, não existe duas matrículas iguais no mundo inteiro. Então, a matrícula serve para identificar a aeronave. E ao ser matriculada num país, ela passa a pertencer àquele país. Então, uma aeronave fabricada no Brasil, matriculada nos Estados Unidos, é uma aeronave americana. Uma aeronave fabricada na França, matriculada no Brasil, uma aeronave brasileira. Aí, quando muda de dono, se mudar de país, muda de matrícula, certo? É assim que funciona. Tudo isso previsto pelo anexo 7 de marcas de matrícula e nacionalidade. O anexo 8 trata de aeronavegabilidade. A aeronavegabilidade é o uso do avião. Esse avião vai ser usado para quê? Né? Quais são os requisitos para usar um avião para determinada tarefa? Porque há várias tarefas que envolvem a aviação. Exemplo, aeronave de acrobacia, aeronave de transporte de passageiro e carga e aeronave de pulverização. Cada uma tem um certificado e obedece a certos requisitos para cada atividade dessa. Você não pode usar uma aeronave de pulverização para transportar passageiro e carga. Da mesma forma que você não pode usar uma aeronave de passageiro e carga para acrobacia. E por aí vai. Porque se não fosse assim, tenha certeza de que alguém ia sair por aí transportando pessoas, virando cambalhota e jogando veneno. Sempre tem um sujeito para fazer isso. Então a lei proíbe, ela restringe a categoria da aeronave, a utilização da aeronave, aqueles requisitos ali de utilização. O nome disso é aeronavegabilidade. Tranquilo? Toda aeronave tem a bordo um certificado de aeronavegabilidade determinando qual o uso daquela aeronave. O anexo 9 trata de facilitações. O que são facilitações? São serviços de apoio à aviação que não são necessariamente aviação. Não entendi. Vou te mostrar aqui, ó. O serviço de rampa, o serviço de abastecimento, o serviço de segurança, os postos de check-in, tudo isso precisa ser padronizado. Claro, se você trabalha com aviação, você tem um componente de segurança muito forte em todos esses serviços anexos à aviação. E esses serviços têm que ser padronizados, e o anexo 9 trata disso, está aí a capa do anexo 9, Facilitation, para mostrar para você como é que isso funciona. Então, esse é o anexo 9 que ele padroniza esses serviços de apoio direto à aviação. Tranquilo? O anexo 10 é um anexo extremamente importante, que é o anexo de telecomunicações aeronáuticas. Ele é que estabelece que o inglês é a língua oficial da aviação, ele que estabelece os códigos utilizados, o alfabeto fonético, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot e por aí vai, está previsto no anexo 10 de telecomunicações. Atualmente, ele que padroniza as mensagens trocadas via CPDLC, que é um equipamento que há a bordo da aeronave, um novo conceito de conversa entre controladores e piloto que é feito através de mensagens de texto padronizadas. Quem padroniza é o anexo de telecomunicações. Toda a fraseologia, tudo aquilo que o piloto diz, que o controlador de voo diz, estão previstos no anexo 10 de telecomunicações. Então vejam a importância disso aí. O anexo 11 trata dos serviços de tráfego aéreo. Como é que trabalha um controlador de voo no mundo inteiro?
ele trabalha baseado nas regras do anexo 11 do Serviço de Tráfego Aéreo. Então, a torre de Londres, do Heathrow, e a torre de Congonhas e São Paulo trabalham da mesma forma, com a mesma legislação, apoiadas na mesma legislação. Por quê? Porque a aviação é internacional e precisa de regras que sejam conhecidas no mundo todo. E a base para essas regras de serviço de tráfego aéreo estão no anexo 11. Da mesma forma, quando um avião se perde ou quando há necessidade de um serviço de busca e salvamento, é preciso ter um padrão internacional para isso acontecer, para que você possa confiar de que o país está fazendo a melhor coisa possível nessa área. E aí você tem o anexo 12 estipulando o padrão de busca e salvamento. Da mesma forma, é padronizado ou são padronizados os procedimentos para investigação de acidente. Quando o avião cai, como é que investiga? Quais são os processos? Como é que se faz a prevenção para que não haja acidente aeronáutico? O anexo 13 trata exatamente disso, dos processos de investigação e das formas de prevenção. Toda a nossa legislação de investigação de acidentes no Brasil está fundamentada no anexo 13, que é o anexo internacional que trata disso. Anexo 14 trata de aeródromos. Posso construir um aeroporto no fundo do meu quintal? Pode. Tem que ter um quintal grande, tem que ter dinheiro e tem que seguir o anexo 14. Se você segue o anexo 14, ele dá toda a padronização de pista, de resistência do solo, de área livre. Tudo que você quiser saber sobre aeródromo está no anexo 14. E aí o país absorve isso na sua legislação interna, mas existe um padrão internacional. O anexo 15 trata de informações aeronáuticas, que são informações que precisam ser difundidas pelo mundo todo para que a aviação ocorra de maneira segura. Por exemplo, alguns aeroportos fecham à noite. Essa informação tem que ser veiculada no mundo todo para que ninguém decole e venha voando até o aeroporto quando chegar o aeroporto está fechado. Então, essa informação tem que estar posta numa cadeia de informações internacionais, previstas no anexo 15, que regulamenta o serviço de informações aeronáuticas. O anexo 16 já é um anexo mais recente. Ele trata de proteção ambiental, tanto com a emissão de CO2 quanto a emissão de ruído. O avião é um grande poluidor da atmosfera. O avião queima combustível fóssil, derivado de petróleo, em toneladas, e o avião é hoje o maior poluidor da atmosfera. Nada polui mais do que o avião. O transporte aéreo, os carros, as fábricas, eles não conseguem suplantar o avião, porque imagine que um simples voo entre São Paulo e Recife queime aí 10 toneladas de combustível fóssil. Então, é muito combustível queimado por um único voo. E quando você multiplica isso pela quantidade de voos que há no mundo inteiro, você percebe que sim, o avião é o maior poluidor. Muito embora ninguém aceite mais fazer essa viagem de São Paulo a Recife de ônibus, porque vai levar 2 dias e meio em condições dificílimas de transporte, ninguém mais quer se submeter a isso, todo mundo quer andar de avião, mas há um preço para andar de avião, que é o prejuízo ambiental. E aí faz-se a conta e o anexo 16 tenta diminuir esse prejuízo causado pelo largo uso do transporte aéreo, porque é um meio de transporte extremamente poluidor, certo? Não podemos tapar os olhos para isso, isso é uma realidade. E aí também a emissão de ruídos. Vários estudos são feitos para tentar minimizar esse impacto. O anexo 17 trata de segurança na aviação civil. Segurança física, prevenção de sequestro, de prevenção de sabotagem, prevenção de bomba a bordo. É a questão da segurança física. Pode entrar armado, não pode? Quem tem acesso a determinadas áreas? Isso é padronizado no mundo todo. Depois dos ataques ao 11 de setembro, em 11 de setembro, ao World Trade Center, isso ficou muito mais rígido, ficou muito mais sério. Quem andava de avião antes disso e anda hoje sabe exatamente disso que eu estou falando. As regras enrijeceram muito e elas são necessárias porque a aviação precisa ser segura, não pode estar suscetível a um sujeito que entra com a faca para sequestrar um avião. Então, há uma série de regras aí para isso também. O anexo 18 trata de cargas perigosas. O que pode ser transportado, o que não pode ser transportado no avião? O que pode ir a bordo, o que tem que ir no porão de carga, o que pode ir com o passageiro. Tudo isso está
previsto no anexo 18, que trata de artigos e cargas perigosas. E, por fim, o anexo 19, que trata do gerenciamento da segurança operacional, que é um pouco diferente da investigação de acidentes, simplesmente. É uma forma de você, de forma preditiva, tentar entender o que pode dar errado com o avião e já tomar uma providência antes de acontecer, ou seja, é preditivo. E aí o anexo 19 traz essa nova concepção de segurança, que é a segurança operacional. Tranquilo com isso aí? Bom, esses são os 19 anexos. Volto a dizer que se o país não for cumprir alguma coisa que está prevista aí, ele tem que publicar uma diferença, e esses não são todos os documentos que regulam a aviação em nível internacional. Esses são os 19 que são atualizáveis, mas há outros, há os PANs, os SUPs, que também precisam ser levados os DOCs, que também precisam ser levados em consideração. Tranquilo com isso? Espero que tenha ficado claro aí, pelo menos essa lista de 19, agora você já sabe aí mais ou menos quem é o quê, quem trata do quê, e se necessário for, você já sabe onde buscar a informação que você quer, basta olhar um desses anexos aí. A nossa próxima aula vai tratar da OACI, né, como é que é a OACI, como é que ela está organizada internamente e externamente, e das outras instituições internacionais que também tratam da aviação civil. Então, vejo você na nossa próxima aula.